O que vamos conversar hoje ainda é um tabu. E nós, de novo, vamos quebrar esse tabu. Meus amigos, hoje vamos conversar sobre sexo sem consentimento, nos namoros e nos casamentos. Olá, bem-vindo ao Asas. Existe uma norma social que diz que a mulher só deve zangar da cintura para cima e não da cintura para baixo. Que é o mesmo que dizer que, mesmo zangadas, as mulheres devem ceder ao sexo aos seus parceiros sempre que eles quiserem. Será? Será, Vina? Será? Esta é uma grande pergunta. Será que a mulher deve fazer sexo sempre que o homem quer? Esta é a pergunta que vamos fazer às pessoas lá na rua. Vamos descobrir as respostas. Chabir, será que a mulher, por ser casada, ela é obrigada a fazer sexo sem mesmo ela querer? Não, acho que não. Não, não é obrigatório. No meu entender, eu acho que não. E por que não? Não é obrigatório isso. Não é obrigatório fazer sexo. Aquilo é uma coisa que se faz cada um com alegria e não com a força, não. Porque tem que ser um ato consensual. Porque o fato de ser casada não significa que temos que submeter-nos a tudo. Eu acho que deve ter entendimento de ambas partes, né, do casal. O relacionamento sexual tem que ser à vontade, coisa... Epá, eu não sei bem explicar, mas tem que ser... É um ritmo que sai da pessoa, de cada um, mas com força, não. Eu não acho isso aí que é certo. Está claro que a mulher não deve ser obrigada a manter relações sexuais com o namorado, com o marido ou o parceiro só porque ele quer. Se ela não quiser, não deve acontecer, porque afinal de contas, o corpo é dela e o prazer deve ser dos dois, não é, Cornélio? Exatamente isso. O Freitas Romão disse exatamente o que a Telvina acaba de explicar, claro que em outras palavras. E é esta entrevista que nós vamos acompanhar a seguir. Bem-vindos a este espaço de conversa e hoje vamos falar um pouco sobre uma questão que já dissemos logo no início, que é praticamente um tabu para Moçambique, para a nossa sociedade, muito em particular. Agora, para conversar sobre este tema que tem a ver com violação sexual, que acontece dentro dos namoros, dos casamentos, nós temos aqui alguém que pertence à Mulady, que é o Freitas. O Freitas vai conversar conosco. Freitas, obrigado por aceitar este convite, vir aqui conversar conosco sobre este tema muito sensível. Primeiro quero lhe agradecer também pelo convite, pela disponibilidade para falarmos um pouco sobre a questão da violência. É um tema de extrema importância, tendo em consideração aquilo que é a dinâmica da própria sociedade. Temos verificado questões relacionadas à violência baseada no gênero e há uma necessidade de nós informarmos a sociedade sobre os mecanismos de defesa, os mecanismos de persuasão em prol de relacionamentos saudáveis. Certo. Quando falamos de violência sexual, os nomes podem variar, mas estamos a falar, por exemplo, de estupros, de agressão sexual, e tudo tem que ver essencialmente sobre sexo sem consentimento. E quem normalmente faz isso são os homens para com as mulheres. E a minha primeira pergunta estaria ligada a isto. Por que os homens se acham no direito de ter sexo quando lhes apetece, mesmo que a mulher não tenha vontade de fazer e não queira fazer? E por que a mulher se sente na obrigação de fazer sexo, mesmo que ela não queira, simplesmente para satisfazer o homem? Por que existe essa ideia de a mulher zanga da cintura para cima e não da cintura para baixo? Bem, olhando para a questão que me coloca sobre posso chamar de grau de superioridade que os homens têm. É praticamente um grau de superioridade. Com relação às mulheres, para manter sexo com elas, está mais relacionado com fatores socioculturais. Isto é, o homem, desde a sua gênese, tem sempre essa concepção de ser superior em relação à própria mulher, e é uma percepção preconcebida dentro da própria família, dentro daquilo que são as relações sociais que este mesmo homem está inserido. É só olhar que quando ainda são um bocadinho mais jovens, é a mulher que é colocada para tarefas
domésticas. Depois temos o homem que é colocado para fazer aquelas que são tidas como tarefas superiores em relação às tarefas domésticas. Então, o problema começa ali. Ele começa a perceber que não, nos parece que não estamos em igual circunstância neste contexto de negociação. E o mesmo vai acontecer quando esta mulher atinge a puberdade, vai atingindo uma certa maioridade, e quando vamos para questões relacionadas aos casamentos, quer eles tradicionais, quer eles religiosos ou cíveis, há aquele princípio que chamam de kulaia na nossa tradição, ou na tradição no contexto cultural moçambicano. E esse é um aspecto que também vamos tocar já na entrevista logo. Exato. No meio dessa Mas acaba exatamente. isso. Então, aqueles mecanismos que usam, as regras que são usadas, os termos que são usados dentro deste processo de kulaia levam a esta percepção de que esta mulher, quando estiver com seu parceiro, não pode negar sexo, porque o que lhe traz naquela relação é exatamente o próprio sexo. É essa percepção que muitas das vezes é como se estivessem a dizer que o homem tem direitos sobre a mulher e quando lhe apetecer fazer, ele tem de fazer. Exato, Isto exato. nós transportamos desde que somos mais novos, até a fase mais adulta. Exato. Então, é uma questão que já vem desde a própria gênese do próprio homem. Então, há uma necessidade de fazer uma desconstrução disto, mas não é um fator tão simples. Isso acontece mesmo quando estamos perante relacionamentos onde as pessoas ainda são namorados, nesse caso? Sim, porque isto tudo é um processo. É um processo. Parte da adolescência, depois entra para o namoro, depois do namoro vai entrando para relações mais sérias. Exato. Agora, um dos aspectos que são mencionados quando se fala de denunciar, porque já percebemos que são casos que não nos beneficiam, tem que ver com o fato de ser o próprio namorado ou o próprio marido o perpetrador deste tipo de violência sexual, deste tipo de estupro, se assim quisermos chamar. Okay. E isso é apontado como uma das causas, pelo menos pelo Ministério da Saúde. Algumas pesquisas apontam isso como um dos principais fatores que impedem a mulher de denunciar. Quais seriam outros fatores que estariam aqui à volta desta ausência de denúncias? Com relação à questão das denúncias, um dos fatores que influencia com que a mulher não denuncie está relacionado com a pressão social. O grupo que esta mesma mulher é inserida. Porque quando sofre uma situação de violência, passa por aquele momento, por exemplo, de reconciliação familiar, as reuniões que são comuns dentro das próprias famílias para tentativas de resolução extrajudicial. E é esta mesma família que coloca esta mesma mulher numa situação de que tem que aguentar aquela pressão. Aqui no Sul, nós diremos, tem de aguentar. Exatamente, tem de aguentar. E depois ao cate de como dizem. Exatamente. Então, é mesmo nessa perspectiva. Agora, isso quer dizer que as diversas pessoas que estão ao redor dela também, de certa forma, contribuem para que este tipo de práticas se mantenham. Exato, porque mesmo, por exemplo, numa situação em que esta mulher vai denunciar, por exemplo, nas esquadras, há várias situações que nós nos debatemos com elas, de mulheres que foram denunciar e depois, quando chega lá o agressor, por via de fatores meio de corrupção, acaba criando meio termo para que este próprio processo não avance. Bem, o Freitas tocou aqui num aspecto, na primeira pergunta, que tem que ver com os colaias, e esse aspecto nós também notamos que era importante que fosse levado a debate, e é por isso que fizemos uma matéria que vamos apresentar agora. Nós podemos acompanhar? Ok. Há muitas mulheres sendo forçadas a fazer sexo sem querer, porque simplesmente o marido ou o namorado quer. E os números revelados nas denúncias estão muito, mas muito longe do real. Mas as histórias que trazemos a seguir são reais. Maria tem 25 anos e namorava há 2 quando foi forçada pelo então namorado a manter relações sexuais. Lembro-me de ter dito com todas as letras que não queria, mas ele ignorou, e fizemos mesmo assim. Cheguei a pensar que era a minha obrigação de namorada não recusar sexo quando ele quisesse. Maria foi estuprada, mas só descobriu depois de terminar o relacionamento, assim como Joana, de 24 anos. Ele insistia quando eu negava.
Em algumas vezes eu usei a força física para tentar lhe afastar, mas não adiantou. Chegou um tempo, fiquei cansada de lhe empurrar e deixei que terminasse. Joana já vivia com o perpetrador e só se reconheceu como vítima de um relacionamento abusivo depois de ver histórias parecidas com a sua. Aquilo me assustava, criava crise de pânico. Quando chegava a hora dele estar em casa, eu ficava com medo. Não sabia o que iria acontecer. Estas duas histórias são semelhantes à de muitas outras mulheres que foram, são ou serão vítimas de estupro nos seus relacionamentos. Mas o que é que motiva homens a exigirem e obrigarem a mulher a fazer sexo sem o seu consentimento? O que é que motiva as mulheres a não denunciarem? Vamos em partes. Um dos motivos que facilita a que histórias como estas continuem são as normas sociais, como a que diz que a mulher zanga da cintura para cima e não da cintura para baixo, passadas, por exemplo, em ritos como colaias. O colaia é um momento ou um ritual de aconselhamento sobre diversas temáticas. Uma das mais comuns está ligada ao matrimônio, ao lar, e nos tempos era feito só para mulheres, mas nos dias que correm, os homens também são submetidos a ele. Uma outra norma que favorece a existência de casos de estupro nos relacionamentos está ligada aos homens, porque, por exemplo, muitos acreditam que devem ter sexo quando assim desejarem, mesmo sem consentimento das parceiras. Esta ideia tem várias razões, entre as quais alguns dos motivos, muitas das vezes, é por efeito de drogas. Sim. Acho que esses jovens, essas pessoas, têm alguma doença mental ou uma coisa assim, ou têm sofrido alguma coisa lá quando eram jovens, nesse caso. Por ele ser o cabeça da casa e a mulher depender dele, ele automaticamente fica naquele pensamento que eu imponho tudo. Querendo como não, tens que aceitar. Não quer, vai. Não é? Então, impondo isso, a mulher fica com aquele pensamento, epa, dependo dele, já saí de casa. Até muitas das vezes tem aquelas situações que as mulheres saem de casa, são expulsas até, com os pais. Epa, vai, não volta mais aqui. Então ela não se envergonha, ou não se envergonha, sim. Então fica com aquele pensamento, epa, eu vou voltar para casa, de novo. Como é que vai ser? Como é que é de entrar em casa? Como é que é de falar com meus familiares? Então, fica difícil. Então acabam submetendo a essas condições. pesquisas mostram que isso está ligado também a questões de masculinidade e poder e tem consequências para a mulher. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as consequências da violência sexual são depressão, transtorno por estresse pós-traumático, ansiedade, dificuldade para dormir, sintomas somáticos, comportamento suicida, transtorno de pânico, entre outras. Mesmo com tudo isso que acontece com ela, é muito difícil para ela denunciar e por várias razões, algumas das quais são o medo de denunciar, o medo do agressor, a marginalização dela, a culpabilização dela, o fato dela depender financeiramente da pessoa, vergonha, o medo de não acreditarem no que ela está a dizer, entre outros aspectos. Bem, acabamos de ver esta matéria que mostra um pouco como é que estas normas sociais muitas vezes são nocivas, que contribuem para que mulheres sejam vítimas e que continuem caladas dentro dos seus lares, dentro dos seus relacionamentos. E uma pergunta que surge depois de ver esta matéria, Freitas, é o que é que se pode fazer, tendo em conta todos esses fatores, alguns dos quais já tinhas mencionado na primeira parte da conversa, para que possamos dar os primeiros passos para, pelo menos, começar a minimizar estes casos, pelo menos começar a incentivar mulheres a denunciar e prevenir, sobretudo? Bem, quando nós falamos sobre assuntos de violência, é incontornável falar de normas jurídicas, é incontornável falar do próprio direito. E o direito é resultado de manifestações culturais, a priori, que significa que o modo de aplicação das normas tem que estar em consonância com os hábitos e costumes do meio social. Mas há um pormenor, não basta serem costumes do meio social, é necessário que esses costumes do meio social não sejam de um caráter nocivo. Ou seja, estamos a dizer que
apesar de serem coisas normais dentro da sociedade, Há uma elas necessidade. não podem ser más. Sim, não nesse podem caso. ser mais. Então, nós estamos a dizer que o Kulaia é mau. O Kulaia não é mau, até porque valoriza aquilo que são as manifestações culturais. Mas é necessário que este Kulaia seja um Kulaia equilibrado. É preciso ajudar também, é preciso que os colegas estejam mais com tendências de colocar o homem e a mulher em pontos que não... Equilibrados. Sim, exatamente, equilibrados, que não prejudiquem um nem o outro. Nesse caso, não, como o Freitas muito bem disse, ninguém está contra os colegas, mas é preciso trabalhar neles para que possamos ter valores que sejam benéficos para a sociedade através do colar e não Exato. colocar a mulher, como o Freitas disse, numa situação em que ela se torna inferior ou objetificada pelo homem e que isso perpetue a questão da violência sexual e também que impeça as mulheres de denunciarem. É mais ou menos esta abordagem. É mesmo nessa perspectiva. Bem, estamos sem tempo, gostava de conversar ainda mais com o Freitas. Sei que tem muito mais a dizer sobre este aspecto que nós estamos aqui a conversar, mas nós temos que seguir para as próximas rubricas. Obrigado pela explicação que trouxe. Nós seguimos para as próximas rubricas. Cornélio, ninguém aqui está a dizer que o Kulaia é negativo. Só que ainda há muitos Kulaias que reforçam normas sociais que incentivam a que mulheres aceitem a violação ou estupro como normal e que não denunciem, o que é muito mau. Muito mal, Vina, muito mal mesmo. Por isso é que precisamos de aproveitar estes momentos de aconselhamento para trazer coisas boas, não aquelas que reforçam e que fazem com que o homem seja superior à mulher. Bem, há muita coisa para se dizer dessa entrevista, mas vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já. De volta à segunda e última parte do Asas e voamos direto para Catembe, onde vamos ouvir a opinião das pessoas sobre o estupro dentro dos namoros e casamentos. Vamos? Quando falamos de violação sexual, sexo sem consentimento ou estupro dentro do namoro ou casamento, todos reconhecem que existe. O estupro dentro do casamento ou no namoro é uma realidade no nosso país? Isso acontece? Acontece, sim. Sim, é uma realidade. É, sim. Eu penso que é isso. Sim, é. É uma realidade, sim. Sim, existe. E infelizmente é mais comum do que se pensa. Já ouvi vários casos, já. Sim, já. Não posso dizer com quem, mas sim, já. Já. Assim como muitas pessoas de Catembe em Maputo, por isso sabem disso. E dizem mais. Dizem que este é um problema enraizado nas famílias. Hoje em dia, esse assunto já é visto como algo que a sociedade vê que não é algo que não é positivo, mas antigamente uma mulher tinha que segurar o lar, automaticamente era obrigatório aceitar tudo que o marido diz. Isso tem que ser submissa. Mas hoje em dia, como já há tantas plataformas de informação, o governo em si ou as instituições em si já protegem esse assunto aí, então é mais prático hoje em dia. O homem faz isso, muito mais na parte dos homens. O homem faz isso em casa e a mulher vai em casa, muito mais fala para a mãe, os pais. E a mãe simplesmente diz: minha filha, aguenta, não é? Senão vais perder o lar. Nos nossos tempos, nós também vivíamos assim. Se estamos aqui até hoje com o seu pai, não pensem que nós passamos essa situação. Passamos. Mas na verdade eu não concordo. Não é justo. Não é justo. Mas muitas mulheres são vítimas e não denunciam quando são forçadas a fazer sexo pelos parceiros. E isso se deve a vários motivos. Eu acho que é por medo. Medo de que muitas das vezes por medo de sofrer bullying, algo do gênero. Outras mulheres acho por medo, outras porque eu não quero perder meu marido, essas coisas. Enquanto não é o correto. Se você não quer perder o marido, até pode perder o marido, mas aceitar esse tipo de coisa só porque não quer perder lar, não pode. Eu acho que não denunciam por causa... A tradição em si também, o ambiente. Digamos que aqui em Maputo tem umas outras que denunciam, tem outras que não. Dizem que eu gosto do meu marido, então eu não posso lhe denunciar, aqualar essas coisas. Mas digamos que nós temos que denunciar, porque esse assunto não é algo bom para a sociedade.
Por outro lado, as pessoas da Catembe acreditam entre os motivos que levam os homens a violarem suas esposas estão as drogas. Alguns dos motivos, muitas das vezes, é por efeito de drogas. Sim. Acho que esses jovens, essas pessoas, têm alguma doença mental ou uma coisa assim, ou têm sofrido de alguma coisa lá quando eram jovens, nesse caso. Por ele ser o cabeça da casa e a mulher depender dele, ele automaticamente fica naquele pensamento que eu imponho tudo. Querendo como não, tens que aceitar. Não quer, vai. Não é? Então, impondo isso, a mulher fica com aquele pensamento, epa, depende dele, já sair de casa. Até muitas das vezes tem aquelas situações que as mulheres saem de casa, são expulsas até, com os pais. Epa, vai, não volta mais aqui. Então ela não se vergonha. Ou não se vergonha, sim. Então fica com aquele pensamento, epa, eu vou voltar para casa, de novo. Como é que vai ser? Como é que é de entrar em casa? Como é que é de falar com meus familiares? Então, fica difícil. Então acabam submetendo a essas condições. E muitas vezes, mesmo quando denunciam, não recebem o apoio necessário porque existe uma tendência de se proteger o perpetrador. Eu penso que não há apoio, porque desde o momento que as pessoas aceitam isso e a pessoa conversa com a família, explica à família, tem famílias que não aceitam isso como realidade. E, bom, não há apoio, não tentam esconder aquilo. E mais, as pessoas acrescentam que não existem incentivos à denúncia. Tem famílias que incentivam, tem famílias que não incentivam. Essas tradicionais, acho que não incentivam, porque escondem um pouco esse assunto. Mesmo por parte da polícia. Eu aconselho a denunciar, mas tem esses que, mesmo denunciando, não temos o apoio também da polícia, porque às vezes, porque no caso que eu acompanhei, sim, no caso que eu acompanhei, foi quase a mesma coisa. A polícia respondeu o seguinte: façam o que vocês acharem melhor para as pessoas. Isso não é correto. Sendo que nós temos a polícia, nós queremos justiça, não é assim? E não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eles é que deviam ajudar e não fazem isso. Se a pessoa diz faz o que você bem entender, o que você vai pensar com isso? Dar seguimento aos casos responsabilizando aqueles que estupram é também uma forma de incentivar a denúncia. Afinal, conversar para tentar resolver o caso é importante, mas não se pode esquecer que a violação é um crime punível por lei, previsto no Código Penal. Quem tiver cópula, coito, anal ou oral, introdução vaginal ou anal com partes do corpo ou objetos com qualquer pessoa de um ou de outro sexo, contra a sua vontade por meio de violência física ou veemente intimidação, ou achando-se a vítima privada do uso da razão ou dos sentidos, comete o crime de violação e é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. As pessoas entendem que as mulheres têm medo de perder o marido, têm medo de perder a fonte de sustento, têm medo de perder o lar, entre outros medos. Depois tem a questão da rejeição, né? Rejeição, estigma na família, rejeição, estigma na comunidade, entre outros. Por isso, Cornélio, precisamos amparar. Amparar e ajudar a amparar como fazem os poleias positivos, que ajudam a valorizar tanto o homem como a mulher, que são a favor da igualdade, Exato. Que não incentivam ao estupro, mas sim à denúncia. Olá, eu sou a Miriam Banza, dona e proprietária, matrona do Malaguetas Africanas. Há pouco mais de uns 3 anos, começamos a fazer a formação também para os homens. Formação, como quem diz, sessões de aconselhamentos para os homens, porque eles, de certa forma, decidiram que deviam aprender ou perceber a mente complexa da mulher como eles acham que é. Quando fazemos esta intervenção para os homens, nós pegamos no que ele gostaria que não acontecesse com a mãe e irmã. Transformamos as únicas pessoas que para ele naquele momento têm muito valor, que é a mãe, irmã e filha,
e o que ele não gostaria que fizessem a elas. E ouvindo, percebendo que não existe necessidade de eu fazer essa pressão toda, que contato, fala, diálogo, a gente chega lá. E perceber que às vezes a recusa sexual não é porque ou está cansada ou porque não tem apetite. O homem não sabe criar um ambiente, criar desbloquear a mente da mulher para ela aceitar. Pode fazer todos os dias e para a mulher ser doloroso, e pode fazer uma vez a cada 2, 3 dias e ser prazeroso para a mulher. Há o culaia religioso, há o culaia feito pela família direta, e há estes que são uma versão melhorada, dinamizada de culaias, em que a gente já aborda de forma aberta a sexualidade, a postura da mulher, como gerir certos conflitos, como fazer mediante certas situações que lhe aparecem no dia a dia. O que é que nós tocamos? Que é empoderamento sexual da mulher, o empoderamento da mulher na sociedade, em tornar-lhe independente, começando de casa para fora, porque basta começarmos em casa, conseguimos fazer no serviço, na igreja e na família também, alargada ou pequena, e de certa forma damos uma independência emocional. Sempre numa roda de culaia, há uma que passou por situações que outras podem não abordar e que são faladas e descobrem que afinal somos todas iguais, passamos pelas mesmas situações, temos os mesmos problemas, não sou a única a viver este tipo de relação. Moçambique não era o que era há 40 anos e o que é hoje. E temos homens de várias gerações. E mulheres também de várias gerações. As mulheres dos anos 60, 50 não são as mulheres dos anos 90, 2000, ou 70, ou 80, enfim, por aí. E desmistificar os tabus é que a sociedade, durante muito tempo, em todo lado, pôs a mulher como a segura lar, aguenta, aceita, lar é assim e tudo mais, a mulher precisa disto, assado, tudo. E tirar os tabus é saber que podes dizer não, não vai acontecer-te nada se disseres não, podes negar sexo porque estás insatisfeita, o comportamento dele de certa forma perigou a tua própria vida, saúde, aspectos mentais, enfim. Então é importante o homem ser empático, descer um bocadinho do pedestal e estar no mesmo nível com a mulher e dizer: baby, eu preciso de fazer, gosto, tu me deixas excitado. Aumenta o ego da mulher também, saber que, uau, afinal eu é que liberto aquela parte do prazer do meu parceiro, eu é que consigo pôr-lhe excitado sem precisar de haver toque com conversa. Então é um exercício que leva tempo, mas se houver essa abertura, facilmente eles chegam a um consenso. O nosso objetivo é aquela mulher que acha que eu tenho que segurar o lar, eu tenho que estar, eu vou aguentar. Que existem outras opções. A pessoa tem que aprender primeiro a ser feliz sozinha para depois ser feliz com alguém. As mulheres têm liberdade de escolher se querem ou não fazer. Sexo tem que ser quando os dois aceitam e querem. Verdade. Não vamos estar aqui a engordar os números de mulheres violadas, estupradas e de estupradores. E por falar nisso, Cornélio, ainda te lembras da pergunta? Não. Então deixa lembrar-te a seguir. Quantas mulheres são estupradas no país? Quantas mulheres são estupradas em média no país? O estupro é definido como a relação sexual ou outras formas de penetração iniciadas por um perpetrador contra uma vítima sem o seu consentimento. Podemos simplificar dizendo que, em última análise, é sexo sem consentimento. Agora sim, vamos aos números.
De acordo com o relatório Estatística de Estupro por Países divulgado em 2022 pelo World Population Review, Moçambique tem uma média de 44 incidentes de estupro por cada 100.000 habitantes. Apesar da existência desses dados, o número real provavelmente é muito mais alto, já que muitas denúncias não são feitas devido, entre outros motivos, às normas sociais, medo, dependência financeira, altos níveis de estigma, entre outros. A verdade é que esses são apenas números. Existem muito mais casos não denunciados. E como disse uma entrevistada, são escondidos, tanto pela vítima assim como pela família, o que perpetua o sofrimento de muitas mulheres. E é por isso que nós temos de fazer o que a Vina denunciar, para evitar o sofrimento destas muitas mulheres e que resulta daquilo que a lei sobre violência doméstica chama de cópula não consentida. E é com este apelo que nós colocamos fim à edição do programa Asas desta semana. Se gostou, pode rever outras edições deste programa no YouTube. Obrigado. Até para a semana.